Nessa videoaula de hoje, vamos a falar sobre a derivada de uma função, né? A derivada de uma função é um conceito muito esperado pelos alunos de cálculo 1, né? Porque já quando entram na universidade, escutam sobre a definição de derivada integral, né? E praticamente todo o conhecimento da matemática superior baseia-se nessas definições, né? Então, a derivada é uma ferramenta muito poderosa que o ser humano possui, né? Para alavancar o avance da ciência. Ele tem aplicações praticamente em todas as áreas do conhecimento humano, né? O sea, encontrar nas engenharias, nas áreas de biomedicina, na física, qualquer área que você imagina, a matemática está presente, né? Matemática superior com a derivada. Certo? Então vamos a definir o que se chama derivada. Certo? A derivada resume no seguinte, né? Vamos a tentar entender, né, como se comporta a razão do incremento de uma função em um determinado ponto com relação ao incremento da variável independente, certo? Se analisamos esse limite aqui, esse limite quando o incremento da variável independente tende para zero, né? E esse limite existe, então nós decimos que isso aí se chama derivada de uma função, certo? O cálculo diferencial infinitesimal, ele foi estudado separadamente por Newton na Inglaterra e Leibniz na Alemanha, né? Eles trabalharam de forma separada, mas chegaram a uma definição comum, né? E, obviamente, os dois, eles contribuíram muito para o desenvolvimento do cálculo diferencial. Então, vamos agora a definir formalmente o que se chama derivada de uma função, né? Vamos a considerar uma função definida num intervalo, AB, e x0 pertence a esse intervalo, né? E vamos a supor que o número delta x, um minutinho, alguém está entrando. E vamos a supor que esse número aqui, delta x, né? Como já vimos nas aulas de funções contínuas, né? Esse delta x, um número pequeno, ele pode ser positivo ou negativo, né? Mas ele é tão pequeno, de tal forma que o x0 mais esse incremento aqui, que vamos chamar aqui, né? Ele pertence ainda à vizinhança do ponto x0, né? Certo? Ou seja, ele está dentro do intervalo AB. Então, nós decíamos da aula de funções contínuas, né? Essa diferença, que vamos anotar com delta de f de x0, né? Que seria o valor da função aqui nos pontos da vizinhança de x0, que são dessa forma que está aqui, né? Menos f de x0, essa aqui se vai chamar incremento da função f no ponto x0, né? E delta x é o incremento da variável independente no ponto x0, certo? Então, os pontos x0 mais delta x são pontos que estão na vizinhança de x0, certo? Então, assim temos a definição formal, né? Nós vamos a definir a derivada da função f no ponto x0 como sendo o limite da razão do incremento da função no ponto x0 com relação ao incremento da variável independente, né? Quando essa última, ela tende para zero, né? Obviamente, se esse limite existe, né? Ou seja, né, formalizando aqui, limite delta de x tende para zero, da razão de delta de f de x0, e aqui escrevemos a definição desse incremento da função, que seria aqui a diferença, não é certo? E aqui, se a gente faz uma pequena mudança de variáveis, né? Nós dizíamos o quê? Que esse x0 mais delta de x, ele são pontos da vizinhança, então nós podemos escrever o quê? Delta de x como sendo x menos x0, né? Com essa mudança de variáveis, vamos o quê? Passando para outras variáveis, né? Quando delta de x tende para zero, aqui o x tende para x0, certo? Porque lado esquerdo aqui, delta x vai para zero, portanto, x tende para x0, né? Então, geralmente, na maioria de livros, nós encontramos a derivada de uma função, né? Como sendo a existência desse limite que está aqui, certo? Mas os dois são equivalentes, certo? Então, nós estamos vendo aqui que para encontrar a derivada de uma função num determinado ponto, basta encontrar o limite da razão do incremento da função nesse ponto com relação ao incremento
da variável independente. Obviamente, esse limite existe, né? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Com relação ao limite, tem alguma dúvida ou tá? Podemos continuar? Tudo tranquilo, né? Tudo bem, vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, a anotação mais usual que usamos para denotar a derivada de uma função é f de linha x0, né? Ou f de linha x, subíndice x, x0, né? Ou mesmo, uma anotação aqui, né? df com relação a dx no ponto x0, né? Assim, por definição, a anotação mais usual que vamos a usar é essa que está aqui, né? f' de x0, certo? Assim, portanto, então, f' de x0, ele vai denotar o limite que nós acabamos de definir no slide anterior, né? Ou esse aqui está. Veja que esse sinal aqui de interrogação que apareceu aqui, nós podemos interpretar a fórmula, essa fórmula que está aqui, a fórmula 1.1, né? Da seguinte forma, né? A função f é diferenciável, em matemática se usa a definição, né? A função f é diferenciável no ponto x0 se existe uma função infinitesimal. Aqui é uma função infinitesimal. Infinitesimal quando o limite tende para zero, né? E aqui, em matemática, tem uma notação que se chama o pequeno. São funções que vão para zero muito mais rápido que, por exemplo, delta de x. Aqui significa a função beta. Ele é o pequeno da função delta de x, significa que a função beta ele vai para zero muito mais rápido que a função delta de x. Tá certo? Você pode comparar, por exemplo, a 4 delta de x ao cubo, por exemplo. Ele vai para zero muito mais rápido que delta de x. Então, 4 delta de x ao cubo, por exemplo, é o pequeno de delta de x. Tá certo? Assim, por exemplo, essa função aqui é a definição de função infinitesimal, né? Quando o limite dela vai para zero, quando delta de x tende para zero, né? Então, vejam aqui. Esse limite que está aqui, vamos apagar aqui, veja aqui. Nós vamos a concentrar só na primeira aqui. Esse limite que está aqui, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Esse aqui pode ser igual que a razão aqui é igual a derivada mais um infinitesimal. Ou seja, quando você vai pegar o limite aqui, é o limite que está aqui, do lado esquerdo, e o limite que está do lado direito aqui. Mas f de x0 é uma constante, é um número, certo? Fica o mesmo. E aqui é um infinitesimal. Quando delta de x vai para zero, fica para zero. Então, esse limite aqui é equivalente a essa definição 1,2 que está aqui, certo? Portanto, nós podemos reescrever a equação 1,2 que está aqui, da seguinte forma, né? Aqui temos o incremento da função, aqui, vezes, esse delta de x aqui vai multiplicar tudo que está do lado direito. Certo? Essa aqui é uma notação muito fácil e muito útil para aplicações, né? Por exemplo, a partir desse resultado que está aqui, nós podemos dizer o seguinte, né? Se a função é diferenciável num determinado ponto, automaticamente ela é contínua nesse ponto. Então já temos o primeiro resultado da função diferenciável, né? Se ela é diferenciável num determinado ponto, segue que ela é contínua nesse ponto. Certo? Aqui temos como teorema, né? Se a função f é diferenciável no ponto x0, então ela é contínua nesse ponto. De fato, né? Se a gente observa aquela anotação 1.2 que temos aqui, ou aqui mesmo, esse mesmo aqui, a anotação que está aqui. Se a gente pega o limite, quando o delta de x tende para zero, então temos aqui limite, sabe como está aqui? Aqui. Limite delta de x tende para zero, igual ao limite delta de x tende para zero de toda a expressão que está aqui. Certo? Mas essa expressão que está aqui, ele está multiplicado por delta de x, não é? Então, esse limite aqui vai ser igual a zero. Portanto, se é zero, então esse limite que está aqui também é igual a zero. E aqui, aplicando a linearidade do limite, né? Vai ser o limite do quê? Dessa função que está aqui, vendo aqui, menos o limite de f de x0,
Mas f de x0 é constante, então o limite é ele mesmo, né? F de x0. E vou colocar esse f de x0 do lado direito, como está aqui. Portanto, nós temos o limite. Mas isso aqui, se vocês lembram, é a definição de função contínua. Tá certo? Portanto, já temos um resultado, né? Se a função é diferenciável em um determinado ponto, automaticamente ela é contínua, né? Obviamente tem uma aqui, uma anotação que seja um linguagem matemático, né? Se a função possui derivada no ponto x0, então ela chama-se diferenciável nesse ponto aqui. Então, não de estranhar aqui doravante quando vamos a falar, né? Seja f a função é diferenciável, né? Significa que ela, em um ponto, significa que elas possuem derivada nesse ponto. Bom? E também quando dizemos que a função é diferenciável em cada ponto do intervalo. Se a função é diferenciável em um intervalo AB, né? Então, significa dizer que ela é diferenciável em cada ponto desse intervalo. Certo? Então, assim, a função f é diferenciável no intervalo AB. Significa que ela é diferenciável em todos os pontos desse intervalo. Tá bom? Obviamente, alguém pode se perguntar, né? Nós provamos aqui. Se a função f é diferenciável em x0, então ela é contínua, né? Nesse ponto. Agora, será que vale a volta? Ou seja, se a função é contínua nesse ponto, será que ela é diferenciável nesse ponto? A resposta é não, né? Então, essa pergunta que nós vamos diretamente, né? Que segue uma pergunta natural que pode surgir, né? Será que se a função é contínua num ponto, será que ela é diferenciável? Então, a resposta, como falei, não, né? E um contra-exemplo clássico, que a maioria de professores de cálculo diferencial, né? Independentemente do país onde você se encontra, né? Eles dão essa aqui, a função f de x igual a módulo de x e x0 seja igual a zero, por exemplo, né? Nós já vimos nas aulas de funções contínuas, nós vimos que a função módulo é a função contínua, né? Certo? É contínua em todo R. Em particular em R, né? Mas ela não possui derivada nesse ponto. De fato, né? Vamos a considerar a derivada da função f de x no ponto x0. Tá certo? Então vamos a prosseguir com a definição que está aqui. Só que vejam aqui na definição de derivada, né? Aqui colocamos zero, né? Por que zero? Porque o x0 é zero. Então, o único problema da função para a derivada vai ser o zero. Nos outros pontos não tem problema. Então, x0 é igual a zero, né? Por isso colocamos zero aqui. Então, aqui vai ficar o quê? F de zero delta de x. Então, vai ficar, na verdade, f de delta de x. No lugar de x, vamos a colocar delta de x. Por isso que fica aqui, f de zero. E menos f de zero. Seria zero aqui, tá certo? Delta de x. E isso aqui vai ser igual ao quê? Limite do quê? Da razão do módulo delta de x sobre delta de x. Tá certo? Aqui o delta de x tende para zero, né? Como decimos, tem dois caminhos para se aproximar de zero. Um minutinho, alguém está entrando aqui. Tem dois caminhos aqui, né? Quando delta de x tende a zero pela direita e quando delta de x tende a zero pela esquerda, né? Certo? Quando tende a delta de x a zero pela direita, o que acontece? Então, o módulo delta de x aqui, aliás, o delta de x vai ser positivo, né? Então, o módulo de um positivo é o mesmo número. Então, aqui desconsideramos o módulo e vai ficar o quê? Delta de x sobre delta de x dá 1. Limite de 1, 0. Aliás, 1. Aqui, como está aqui. Agora, vamos considerar quando delta de x tende a 0 pela esquerda. Quando delta de x tende para 0 pela esquerda, então um 0 negativo, tá certo? Aqui, delta de x. Então, para que o módulo seja positivo, para que seja positivo aqui, temos que escrever aqui menos delta de x. Cancela com delta de x, ficou o quê? Menos 1. Menos 1 é constante, portanto, o limite é igual a menos 1. Como vimos aqui, nós vimos um resultado importante do limite, né? Se o limite existir, ele é único, né? Teorema da unicidade do limite. Não interessa, ou não importa como você calcula o limite, o importante é que você vai chegar a um resultado único, tá certo? E aqui vimos o quê? Vimos que chegando, se aproximando de duas formas para zero, né? Nós obtivemos limites separados. Ou, também pode dizer, né? Como os limites laterais são diferentes, então o limite não existe, como é o caso daqui. Tá certo?
Então, nós temos aqui, não podemos não cair no achismo, né, de dizer que se a função é contínua num ponto, então automaticamente ela é diferenciável nesse ponto. Pode acontecer, tem muitos casos onde a função é contínua num ponto e ela é diferenciável nesse ponto, mas não é uma lei, tal como foi o caso. Se a função é diferenciável num ponto, automaticamente ela é contínua nesse ponto. Mas não podemos dizer se a função é contínua nesse ponto, se é diferenciável. Ela pode ser diferenciável, mas não sempre, nem sempre. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos continuar então com nossos. Bom, aqui tem a função módulo, né? Fórmula 1 a função módulo é sempre positiva, né? Seja para x positivos ou para x negativos, né? Então, o gráfico ela sempre está acima do eixo das abscissas. Bom? Então, o problema aqui é o B, certo? Aqui. Nós vamos a estudar um pouco mais para frente, né? A interpretação geométrica da derivada, né? Que na verdade seria a reta tangente trazada à curva nesse determinado ponto, né? Vamos observar que não existe a reta tangente desse caso da curva, nesse ponto zero, né? Então, isso aqui vamos deixar um pouquinho mais para frente. Bom, vamos a conhecer alguns exemplos de cálculo de derivada da função. Vamos a calcular a derivada da função f de x, ou y, né? Igual 2x ao quadrado menos 3x, vamos a calcular no ponto x0, igual a 1. Então, vamos a calcular a derivada dessa função no ponto x0 igual a 1. Bom, primeira coisa, como já vimos, né? A derivada é o quê? É o limite da razão do incremento da função num determinado ponto com relação a incremento da variável independente quando esta última tende para zero, né? Então, o nosso problema grande, primeiro, é com relação a escrever o incremento da função, certo? No ponto 1, né? Podem ver aqui, x0 igual a 1. Então, aqui seria f de 1 mais delta de x menos f de 1. Então, aqui vamos fazer valor numérico, né? No lugar de x, vamos escrever 1 mais delta de x, aqui. Aqui tem duas vezes, no lugar de x, 1 mais delta de x elevado ao quadrado, menos 3 vezes x, troca x por 1 mais delta de x, menos a função no ponto 1, que seria aqui, 2 vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes de 1. Aqui, né? Então, vamos a simplificar aqui. Aqui nós temos aqui um binômio, né? Binômio quadrático. Desenvolvendo aqui, nós temos essa expressão aqui. E aqui nós temos aqui, menos 3, 1 mais delta de x, certo? Ainda faltou essa parte aqui. Desenvolvendo aqui, e aqui temos 2, 1 ao quadrado é 1, né? 2. Menos 3 dá menos 1. Mas como está no parênteses, aparece mais 1, né? Simplificando aqui, o que vamos obter? Vai sobrar só esses três fatorzinhos que estão aqui, né? Aqui simplificando, o que temos aqui? 4 delta de x menos 3 delta de x. Aqui, menos 3 e 1 e 2 cancela, dá 0 e fica 2x ao quadrado, tá certo? Então, essa aqui, a expressão do incremento da função no ponto x0 igual a 1. Agora vamos a passar o limite, né? Por definição, vamos a calcular esse limite. A razão do incremento da função, que acabamos de calcular aqui, sobre o incremento da variável independente. E calculamos o limite quando essa última tende para zero, né? No numerador, observamos que todos os termos dependem de delta de x. Podemos colocar delta de x em evidência no numerador. O que vai ficar no numerador? Vai ficar delta de x vezes 1 mais 2 vezes delta de x. Cancela delta de x, né? E obtemos essa expressão que está aqui. E por último, calculamos o limite, né? O limite é linear, né? O limite do primeiro termo mais o limite do segundo termo. Mas o primeiro termo é 1, constante, então o limite dá 1. Mais o limite de 2 vezes delta de x.
o 2 colocamos fora do limite, e fica o limite de delta de x, quando delta de x tende para zero. Então, esse, o limite desse aqui dá para zero, né? Então, ficou só 1. Então, o que vimos aqui? Que a derivada da função y, o f de x, é igual a 2x ao quadrado menos 3x, no ponto 1, é igual a 1. Certo? Então, nós encontramos a derivada dessa função, ponto 1. Tá certo? Por enquanto, a gente vai fazer usando a definição. Obviamente, conforme vamos avançando na disciplina, né? Com o conhecimento da derivada, nós vamos a obter regras para derivar. Não, já não vai ser necessário calcular os limites, né? Porque vai ter umas regras. Por enquanto, vamos usando as definições. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Como se calcula a derivada dessa função? Ok, né? Obviamente, x0 é um caso particular, né? Poderia ser outro ponto, mas aqui escolhemos x0 igual a 1. Vamos a calcular novamente a derivada da função f de x ou y igual a x ao cubo no ponto x0 igual a 1. Certo? Tal como foi no caso anterior, vamos a calcular o incremento da função no ponto 1. Certo? Seria f de 1 mais delta de x, f de 1. Trocamos. A função f é o quê? É x ao cubo, né? Então, no lugar de x, vamos a colocar 1 mais delta de x, aqui, elevado ao cubo menos 1. Desenvolvemos esse binômio cúbico, e para a regra que todo mundo já conhece, e fazemos as simplificações, obtemos essa expressão que está aqui. Próximo passo é calcular o limite. O limite, quando delta de x tende para zero, que dá razão do incremento da função com relação ao incremento variável independente. Lembrando que x0 é igual a 1, né? Esse incremento aqui foi calculado, está aqui, sobre o incremento da variável independente. Também observamos que no numerador, todos os três fatores são múltiplos de delta de x, né? Colocamos delta de x em evidência, e aí cancela com o denominador. O que ficou? Ficou 3, mais 3 delta de x, e mais delta de x ao quadrado. E por último, calculamos o limite, né? Quando delta de x tende para zero. Como o segundo e o terceiro termo, aqui, eles dependem de delta de x, então eles vão para zero, né? Esse aqui vai para zero, vai para zero. O que ficou? 3. Portanto, a derivada dessa função de x ao cubo no ponto x0 igual a 1 é igual a 3. Tá certo? Veja só, aqui vamos a... Alguém pode perguntar, e se quero calcular a derivada de y igual a x5, por exemplo? Como faríamos? Num ponto qualquer, por exemplo, x0, né? Pode ser 2 ou 1, o que vocês quiserem. Será que vamos ter que fazer esse mesmo desenvolvimento, como é o caso aqui? Vamos ter que fazer, né? Se quero calcular x7, por exemplo, obviamente vai ser mais complicado, porque vamos ter que desenvolver um binômio de grau 7. E se for 1 milhão, por exemplo, x elevado a 1 milhão, obviamente vamos ter dor de cabeça aqui, né? Para desenvolver. Então, vamos agora a deduzir nossa primeira fórmula de derivação. Vamos encontrar a derivada de qualquer função potência, de potência natural, por exemplo, y igual a xn, onde n é qualquer número natural, tá certo? Pode ser x ao quadrado, x ao cubo, x a qualquer expoente que vocês quiserem, né? Expoente natural, em um ponto determinado. Então, vamos encontrar uma regra que nos permita calcular de imediato qual seria a derivada, sem já ter que fazer todas essas contas. Ou seja, a gente vai fazer a conta uma vez e vamos reduzir a fórmula, a regra. E em posse dessa regra, já não mais precisamos calcular essa razão dos limites para encontrar a derivada da função potência de qualquer expoente natural. Certo? Então, vamos a considerar aqui. Veja aqui. Nós queremos mostrar, veja aqui, que a derivada dessa função potência aqui, um n natural, né? A derivada de xn vai ser igual... A regra é muito fácil de lembrar, né?
que é igual a derivada da função potência, por exemplo. Se xn igual a 3, isso vai ser igual a quê? Desse minutinho aqui. Alguém está entrando. Como falei, a regra é muito fácil, né? Aqui vocês têm aqui o expoente ele vai descer, nesse caso aqui, né? N. E o expoente resultado vai diminuir em 1. Por exemplo, se n igual a 3, como eu estava falando, né? A derivada de x ao cubo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3 vezes x ao quadrado. Certo? Então, agora ficou fácil. Então nosso problema está em provar essa fórmula quando n pertence a n. Certo? Então, vamos então fazer o seguinte. Então, nossa função vai ser f de x igual a xn, né? E vamos a usar o binômio de Newton. Mas antes de usar o binômio de Newton, vamos a lembrar o número de combinações, né? CNK. A gente falou um pouquinho, não, quando estamos nos limites, né? Isso aqui é o número de combinações de n elementos por grupos de k elementos. Tá certo? Esse aqui se define como sendo o quê? A razão do quê? Do fatorial de n sobre o fatorial de k vezes n menos k fatorial. Obviamente, aqui temos que fazer uma explicação aqui, né? Dizer, o fatorial de 0 é igual a 1, né? Conveniência. O fatorial de 0 é igual a 1. E aqui também se observa que o k não pode ser maior que n. Tá certo? O k não pode ser maior que n. No máximo é igual. Então, veja aqui nós temos aqui o incremento da função no ponto x. Veja que aqui estou calculando num ponto qualquer, x, não é mais x0 específico, num ponto qualquer, x, certo? Não é algum ponto específico, é num ponto x, arbitrário, certo? Então, x mais delta de x, então seria todos os pontos da vizinhança do ponto x, certo? Um ponto arbitrário x. Então, vamos escrever aqui, então. F de x mais delta de x é o quê? É a função f no ponto x mais delta de x. Mas a função f é o quê? X elevado a n, né? Então, por isso vai ficar aqui. X mais delta de x elevado a n. Menos f de x. F de x, xn. Temos isso aqui, né? Então, vamos a desenvolver aqui, esse binômio aqui de Newton, né? X mais delta de x, com a seguinte fórmula aqui. Essa aqui, como falei, já foi falado aqui quando estudamos limites, lembra, né? Então, a notação é essa que está aqui. Obviamente, o n é fixo aqui. O n é fixo, né? Quem que vai mudar vai ser o k. O k vai mudar de 0 até n. Então, quando a gente vai desenvolver esse somatório que está aqui, vamos a ter n mais 1 termos. E lembrando também, né, que o expoente de x, ele vai decrescendo, né? Começa com o maior que n e vai chegar até x0. E o expoente de delta de x, ele começa com 0, expoente 0, e vai chegar até delta de xn. Certo? E aí tem os coeficientes dados pelo número de combinações. Certo? Não precisa resolver todos, porque não vai ser necessário, né? Então, aqui temos, de fato, né? Primeiro, quando k igual a 0. Tá certo? O primeiro termo, k igual a 0. Então, temos aqui Cn, N0. Cn0, como já vimos, é igual a 1. Certo? Aqui. K igual a 0 aqui dá 0, aqui fica n. Depois fica xn. Xn vezes 1. Então, fica xn isso aqui. Vendo aqui? Porque com k igual a 0, seria delta de x a 0, dá 1. Então, o primeiro termo está aqui, x1. O segundo termo, quando k igual a 1, então temos um número de combinações de n1, cn1, tá certo? K igual a 1, cn menos 1, delta de x elevado a 1, delta de x. Agora, quando k igual a 2, tá certo? O que está mudando aqui é só o k. Basta ver o k igual a 2. E assim por diante, até chegar ao último termo. O último termo é o quê? Quando k igual a n. Você vai ser cnn. Não é aquele noticiário CNN dos Estados Unidos, né? É uma coincidência. CNN está aqui. E aqui foi k igual a n menos n aqui. Obviamente, isso aqui vai dar igual a 1. Tá certo? Porque n menos n dá 0, x elevado a 0 dá 1. Só escrevi para vocês observassem o desenvolvimento, né? E delta de x elevado a n. Tá certo? Então, isso que está em parênteses aqui, todo é o desenvolvimento do binômio de Newton. Desse aqui. O binômio de Newton, aliás. Menos xn. E aqui é fácil ver que esse xn aqui vai cancelar com esse xn que está aqui. Por isso que não aparece mais na última linha. Então, o que temos aqui? E aqui tem cn1,
Se a gente calcula CN1, o resultado vai ser N. Certo? Então, esse número de combinações aqui é fácil de calcular, né? Aqui está a fórmula aqui. Veja aqui, o K é igual a N menos 1. Aqui tem N fatorial. Aqui seria N menos 1 fatorial. E aqui seria N menos N menos 1. Aqui daria 1. Então, isso aqui praticamente é 1. Então, teríamos que fatorial de N sobre fatorial de N menos 1. Que vai ser igual a N. E aqui, vejam que os coeficientes dos demais termos não precisam ser calculados. Simplesmente deixados como indicado aqui, né? E indica até chegar ao último que está aqui. Tudo bem? Assim, então, nós achamos o incremento da função potência, num ponto arbitrário. Está aqui. Encontramos. Está aqui, né? E agora vamos calcular o limite dessa razão. Lembrando que a razão vai ser igual a quê? Delta de f de x sobre delta de x, né? Temos. Aqui já fiz aqui, direto, né? Veja aqui, todos os termos do incremento da função que está aqui, todos, eles são múltiplos de delta de x, certo? Então, dividido por delta de x, se você divide aqui, vai ficar nx menos 1. Divide aqui, vai ficar delta de x, vai dividindo até chegar ao último termo aqui, vai ficar delta de xn. E agora, quando delta de x tende para zero, o que acontece? Todos os termos, a partir do segundo, até o enésimo termo aqui, todos são múltiplos de delta de x. Ou seja, quando você vai calcular o limite delas, esses termos aqui vão assumir. Só vai ficar esse que está aqui. Certo? Assim, nós podemos dizer o seguinte, né? Que o limite... o limite não, aliás... Esse limite aqui vai ser igual a nxn. Portanto, como o limite existe, né? Esse aqui seria a derivada da função potência em qualquer ponto da reta numérica. Então, essa aqui, como eu dizia no início do exemplo, né? É a primeira regra que vamos a decorar para derivadas. Certo? A derivada da função potência, que no caso a derivada de x de n, vai ser igual a nxn menos 1. Então, agora sim ficou fácil calcular, por exemplo, calcula a derivada da função f de x igual a x elevado a 45, expoente 45. Então, pela regra que acabamos de provar, isso aqui vai ser igual a quê? 45 vezes x elevado a 44. Tudo bem, pessoal? Ficou claro a dedução dessa regra? Tá certo? Então, vamos agora lembrar dessa regra agora, né? Então, não mais precisamos calcular limites para calcular a derivada desse tipo de funções. Obviamente, é bom saber no futuro, né? De onde que vem essa regra? Vem um limite quando você desenvolve o binômio de Newton, certo? Mas essa regra temos que decorar. Ele vai ficar com vocês até o túmulo, certo? Uma regra que nunca se vai esquecer. Vamos a voltar, então. Primeira regra, né? A segunda regra também que vamos a decorar vai ser o seguinte, né? A derivada da função seno vai ser igual à função cosseno. Mas antes de decorar ou lembrar essa fórmula, vamos a provar. Seguindo o mesmo método usado para deduzir a regra da função potência, que é derivar a potência, tá certo? Primeiramente, vamos escrever a razão entre o incremento da função f de x e o incremento da função delta de x. Certo? Vamos a seguir com esse. Veja só aqui, o incremento da função seno no ponto x é dado por essa forma que está aqui, não é? Todo mundo já sabe aqui, delta x. Mas aqui o numerador que está aqui é a diferença do seno de dois ângulos diferentes, né? O seno de x mais delta de x menos seno de x. Existe uma fórmula na trigonometria fundamental. Esse desenvolvimento que está aqui é igual aqui duas vezes o seno da semidiferença dos ângulos. Ou seja, x mais delta de x menos x sobre 2, e já simplificado fica assim, e vezes o cosseno da semissuma dos ângulos. Ou seja, x mais delta de x mais x sobre 2. Simplificado fica dessa forma que está aqui.
Tá certo? E aqui vamos a reescrever um pouquinho diferente. Veja, esse 2 que está aqui multiplicando, vou escrever dividindo delta de x sobre 2. É a mesma coisa, né? Aqui, ele vem aqui, 2 aqui, quando desce, desce para dividir aqui. Portanto, né? Aqui vamos dizer, vamos a calcular o limite agora. Vamos a guardar aqui, decimos aqui. O limite dessa razão aqui, quando delta de x igual a 0, é o limite, quando delta de x, dessa expressão que está aqui. Ou seja, daquela mesma que acabamos de desenvolver, né? Essa aqui. Aqui vamos usar a regra do produto dos limites, né? Vai ser o limite do primeiro fator, que seria seno delta de x sobre delta de x, vezes o limite quando delta de x tende para zero, de quê? De cosseno de x mais delta de x. Tá aqui, certo? Esse primeiro limite aqui, todo mundo já sabe, né? É o primeiro limite fundamental, que nós lidamos bastante nas aulas de limite de funções e funções contínuas, certo? Então, esse aqui vai ser igual a 1. E o segundo limite, quando delta de x tende para zero, o que acontece? Delta de x sobre 2 aqui, ele também tende para zero aqui. Então, o que ficou? Ficou o cosseno de x. Portanto, a derivada da função seno é esse limite que está aqui, não é? Como esse limite aqui existe, então decimos a derivada da função seno é igual à função cosseno, num ponto arbitrário. Essa aqui é nossa segunda regra que vamos a lembrar, né? A derivada da função seno é igual à função cosseno. Uma terceira regra que vamos a provar, que vamos a decorar, também vai ser a derivada da função cosseno. A gente não vai fazer agora, mas a prova sigue o mesmo raciocínio que usamos para deduzir a fórmula da derivada da função seno. Vamos agora a lembrar, a derivada da função cosseno é igual a menos seno de x. Certo? Então já temos três regras que já vamos a decorar, né? A derivada da função x elevado a n, a derivada da função seno e a derivada da função cosseno. Certo? Vocês já podem ir escrevendo sua tabela de derivação. Obviamente, conforme a gente vai avançando no estudo das funções diferenciáveis, vamos a descobrir novas regras, mas por enquanto você tem essas três fórmulas, né? Aí logo vamos preenchendo mais. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Carregar a bateria. Tudo certo, né? Vamos lá. Veja aqui como é a definição da derivada. Ela provém do limite, não é? Então, isso vai dar lugar à definição de derivadas laterais. Derivadas laterais já o nome é sugestivo, né? Vamos analisar o que acontece com o limite quando delta de x tende, por exemplo, a zero pela direita e delta de x tende a zero pela esquerda. Em função dessas definições, então vamos a introduzir as derivadas laterais, tá certo? Então temos aqui as seguintes expressões aqui. Veja que nós temos a mesma expressão aqui. Essa aqui seria o limite da razão do incremento da função com relação ao incremento da variável independente, tá certo? Só que agora vamos a considerar que delta de x tende a zero, só que delta de x tende a zero pela esquerda, certo? Vamos fazer essa anotação que está aqui. Então, se esse limite existir, vamos anotar com f' subíndice menos de x0. E se essa razão aqui do incremento da função com relação ao incremento da variável independente, né? Esse limite quando delta de x tende a zero, só que delta de x tende a zero pela direita, né? Se esse limite existir, vamos anotar com f' de subíndice mais, certo? Então, esses limites aqui, quando existem, chamamos respectivamente derivada à esquerda e derivada à direita, né? Do ponto x, arbitrário aqui.
certo? Então, nós temos aqui a definição de derivada, das derivadas laterais, né? Derivada à direita de x e derivada à esquerda de x. Tá certo? E aqui, obviamente, vamos ter uma relação entre as derivadas laterais e a derivada em si da função, né? Então, dizemos que para que a derivada da função exista, é necessário e suficiente. Essa expressão que está aqui, eu já usei em outras falas das aulas de funções contínuas e de limites, né? O que significa necessário e suficiente, né? Ou seja, o que vem antes é igual ao que vem depois. E também o que vem depois é igual ao que vem antes. Se e somente se. É ida e volta, né? Uma equivalência. Por exemplo, o que significa isso? Significa necessário e suficiente, né? Se existe a derivada de uma função que está aqui, se existe a derivada, então, né? Então, nós temos que existem as derivadas laterais e são iguais. Tá certo? É a necessária. E a suficiência, a volta. Se existem as derivadas laterais e são iguais, então a função é diferenciável e a derivada é igual. São iguais. E a derivada é igual a f' de x. Tá certo? E nesse caso, decimos então que quando a função é diferenciável, né? A derivada da função é igual às derivadas laterais. Tá certo? Por isso decimos uma condição necessária e suficiente. Mas veja que pode acontecer que as derivadas laterais existam, mas serem diferentes. Se as derivadas laterais existem e são diferentes, então decimos que a função não é diferenciável no ponto x0. No ponto x, nesse caso aqui. Tá certo? Praticamente é uma definição que nós já lidamos nas aulas anteriores, no caso de limites laterais e funções contínuas laterais também, de um ponto. Você lembra, né? Às vezes existem os limites laterais, no entanto, não existe o limite, né? Porque os limites laterais são diferentes. Aqui é a mesma coisa, né? Se existem as derivadas laterais, num certo ponto, e são diferentes, então nós podemos concluir que a função não é diferenciável nesse ponto. Certo? Vamos a mostrar o exemplo. Eu ia falar aqui do mesmo exemplo da função módulo aqui. Nós vimos na introdução dessa aula aqui, que a função modular, né, y igual a módulo x, não é diferenciável em x0, né? Agora vai ficar mais claro, porque agora vamos a calcular as derivadas laterais, certo? O incremento da função modular no ponto x0 igual a zero, no ponto x igual a zero, né? É igual aqui, como já vimos, é módulo delta de x, certo? E aqui, por definição, vamos encontrar as derivadas laterais no ponto zero. Primeiro calculamos a derivada lateral pela esquerda, certo? Quando delta de x tende a zero pela esquerda, né? Nós já vimos aqui que o delta de x aqui é negativo, certo? Para que o módulo dê positivo, então aqui tem que ser menos delta de x. Cancela, vai ficar a menos 1. E a derivada lateral à direita, quando delta de x tende a zero pela direita, né? Vai ser igual a 1, certo? As derivadas laterais em zero existem, no entanto, são diferentes. Tá vendo aqui? São diferentes. Por isso, nós podemos concluir, já que a função módulo, ela não é diferenciável no ponto zero. Embora, como já sabemos, ela seja contínua nesse ponto. Certo? Quando que aparece, alguém pode, acho que alguém me perguntou, acho que foi a Emília que me perguntou, né? Quando, por exemplo, que podemos fazer uso da tantos limites laterais, funções contínuas laterais, né, em um ponto, e derivadas laterais. Geralmente, quando na função, ele contém módulo, alguma coisa, né? Ou quando a função é definida num intervalo, é definido em intervalos diferentes. Por exemplo, se você tem um intervalo de 2 até 8, por exemplo, né? Então, que no intervalo de 2 até 4, por exemplo, de 2 até 4, a função é de uma forma. Aí, no intervalo de 4 até 6, a função é definida de outra forma. E é de 6 até 8, de outra forma. Então, significa que você particionou o intervalo em 3 subintervalos. Aqui em cada intervalo a função tem uma cara. E aí, obviamente, você quer saber qual seria as derivadas laterais em cada
nos pontos extremos, por exemplo. Aí você tem que calcular em cada ponto extremo, comparar com os outros. Se são iguais, aí você fala que são diferenciáveis. Se são diferentes, não é diferenciável. Tá certo? Então, ele aparece nesses casos, né? Quando a função contém módulo ou quando a função é definida em subintervalos diferentes. Tá certo? Vamos, por exemplo, nesse exemplo aqui. Vamos a mostrar que a função aqui, y igual a x ao quadrado módulo de x, ela é diferenciável no ponto x0. Apesar que aqui a função contém módulo aqui, vamos provar que essa função é diferenciável em x0. Quando delta de x tende para zero. Certo? Então, vejamos aqui. Vamos a calcular a derivada lateral à esquerda. Certo? Aqui nós escrevemos o incremento da função. Já está aqui, já prontinho. Incremento da função seria o quê? Seria f de 0 mais delta de x menos f de 0, né? F de 0, como já podemos observar, dá 0. Ou seja, quando x igual a 0, dá 0 aqui, né? Então, temos aqui delta ao quadrado de x sobre delta de x. Tá certo? Aqui, como delta de x tende a 0 para a esquerda, então aqui, esse delta de x que está aqui, ele vai ser menos delta de x, concorda? Menos delta de x. Cancela delta de x, então vai ficar aqui menos delta de x ao quadrado. Não, delta de x tende para 0. Portanto, você pode escrever esse menos 1, pode escrever fora do limite, aqui fora, né? Aqui, pode escrever aqui fora. Então, vai ficar aqui menos limite de delta, quando delta de x tende para 0, de delta ao quadrado de x. Só que se delta de x tende para 0, então delta ao quadrado de x também tende para 0. 0 multiplicado por qualquer número dá 0. Então, a derivada lateral à esquerda dá 0. Agora calculamos a derivada lateral à direita. Aqui tem incremento da função, a mesma coisa, incremento da função aqui. Como delta de x tende a 0 pela direita, então a expressão que está dentro do módulo é positivo, né? Então, o módulo de um número positivo é o próprio número. Então, tira o módulo, cancela, vai ficar delta ao quadrado de x. Mas delta de x tende para 0, não é? Se tende para 0, então, delta ao quadrado de x tende para 0 mais rápido ainda. Portanto, está igual a 0. Então, veja aqui, existem as derivadas laterais e, além do mais, elas são iguais. Portanto, nós podemos... O que podemos dizer por esse resultado que está aqui? Vou voltar um pouquinho, por esse resultado grande aqui. Para que a derivada da função exista, é necessário e suficiente que sejam iguais as derivadas laterais, à esquerda e à direita, e que sejam iguais, está vendo aqui? Que sejam iguais. Portanto, nós temos essa igualdade que está aqui. Então, em função desse resultado aqui, que nos dá a base, nós podemos concluir, então, que essa função que está aqui é diferenciável no ponto x0, certo? Ou seja, possui derivada no ponto 0. E por acaso, a derivada no ponto 0 é igual a 0. Certo? Por quê? Porque as derivadas laterais são iguais a 0. Tudo bem? Tá certo. Vamos a considerar o seguinte exemplo. O seguinte exemplo que vamos a considerar vai ser o seguinte. A função f de x ou y vai ser igual ao módulo do produto de x menos 3 vezes x menos 5 módulo, né? E vamos observar que ela não é diferenciável nos pontos x igual a 3 e x igual a 5. Certo? Não é diferenciável nesses pontos. Bom, primeiro vamos encontrar então as derivadas laterais no ponto 3 e no ponto 5. Tá certo? Vamos agora primeiro calcular o incremento da função no ponto 3. Tá certo? Que seria delta de f de 3, que seria f de 3 mais delta de x menos f de 3. Tá certo? Esse aqui, incremento que está aqui. Calculando aqui, f de 3 mais delta de x. Ou seja, você vai trocar aqui o x por 3 mais delta de x, não é? Assim? Simplificando aqui, vamos a ter essa expressão que está aqui. Tudo bem isso aqui? Ficou claro, né? Analogamente, vamos a encontrar o incremento da função no ponto 5.
Seria f de 5 mais delta de x menos f de 5. Obviamente, veja aqui, f de 3 e f de 5 vão ser zero, tá certo aqui? Vai dar zero. Por isso que nós temos essa expressão que está aqui. Tudo bem? Já temos, então, os incrementos da função tanto no ponto 3 como no ponto 5. Portanto, vamos calcular, então, o limite, ou a derivada lateral à esquerda de 3, que não, limite, quando delta de x tende a zero pela esquerda, do que? Esse que está aqui se a gente ver, o incremento da função no ponto 3, né? Incremento da função no ponto 3. Módulo delta de x vezes delta de x menos 2. Aqui. Tudo bem? Observem aqui, quando delta de x tende para zero, aqui estou usando uma propriedade que diz o seguinte, né? Essa propriedade, quando você tem o módulo de produto de dois números, por exemplo, módulo de A por B, certo? Módulo de A por B. Isso aqui vai ser igual a quê? Módulo de A vezes módulo de B. O que vai fazer aqui, né? Então, aqui tem um produto, o módulo de um produto. Então, vai ficar módulo de delta de x vezes módulo de delta de x menos 2. Tá certo? Então, módulo de delta de x. Como delta de x tende a zero para a esquerda, então vai ficar menos delta de x, que está aqui já. Tá bom? E aí, aqui ficou módulo de delta de x menos 2. Delta de x tende para zero. Então, vai ficar aqui alguma coisa zero negativo, menos 2. Vai ser negativo. Então, quando você quer tirar o módulo, vai ficar, então, menos delta de x menos 2. Aí, trocando aqui o menos, então vai ficar 2 menos delta de x, que está aqui. Tá certo? E tudo dividido por delta de x. Aqui cancela delta de x, então vai ficar menos aqui. Esse menos vou escrever fora. Guardem aqui o menos. Então vai ficar o limite de 2 menos delta de x. 2 é constante, o limite vai ser 2. E delta de x vai para zero. Então vai ficar 2 vezes menos 1. Por isso fica menos 2. Certo? E agora, observamos que delta de x tende a zero pela direita, né? Esse aqui seria o incremento da função no ponto 3, com relação aqui. Agora, delta de x tende a zero pela direita. Tal como foi analisado no caso anterior, módulo de delta de x simplesmente vai ficar delta de x que está aqui. No entanto, quando delta de x tende para zero, aqui, vamos apagar aqui, o módulo desse que está aqui vai ser negativo. Não, delta de x vou ter que trocar, né? Por isso que fica 2 menos delta de x. Cancela, aqui. Cancela, cancelou. E vai ficar o limite de 2 menos delta de x. Portanto, o limite vai ser igual a 2. Certo? Analogamente, calculamos a derivada lateral da função no ponto 5, né? Lateral à esquerda, ponto 5. Fazendo as contas, tal como foi no caso primeiro, na análise, vamos chegar que essa derivada é igual a menos 2. E a derivada lateral direita no ponto 5, né? Da função f, vai ser igual a 2. O que observamos aqui, por exemplo, no ponto 3, as derivadas existem, mas são diferentes, né? Portanto, a função não é diferenciável no ponto 3. E aqui, no ponto 5, né? As derivadas laterais existem, no entanto, são diferentes, né? Por isso, decimos que a função não é diferenciável nos pontos x igual a 3 e x igual a 5. Tudo bem? Precisa de alguma explicação? Foi um pouco rápido, não? Mas, como veo que vocês estão assimilando, né? Se precisa a explicação mais detalhada das contas ou ficou claro assim mesmo? Tudo bem, né? Sem problema. Vinícius Araújo, então vamos lá. Bom, veja que até aqui a gente aprendeu 3 regras de derivação, né? Já conhecemos 3 regras de diferentes tipos de funções. Conhecemos a derivada da função potência, a derivada da função seno, a derivada da função cosseno. Agora vamos aprender mais uma regra.
Isso aqui também vocês não vão esquecer nunca, né? As regras são importantes porque eles facilitam as contas, né? Eles dão um suporte para o desenvolvimento de exercícios ou alguns exemplos que vamos a considerar, né? Vejam aqui agora, né? A primeira regra que vamos agora a linkar vai ser o seguinte, né? Se a função é constante, num determinado intervalo, né? Ou todo R, ela como seja definida, né? Se a função é constante, então a derivada da função constante é igual a zero. Por exemplo, se a função f de x é igual a 5, para certo x num derivado, então a derivada dessa função é igual a zero. Mas uma regra que vamos a... Já temos 4 regras, né? A derivada da função constante é igual a 1. A 0, aliás. A derivada da função constante é igual a 0. E a prova é muito fácil, né? Aqui, vejam que fazendo o incremento da função que está aqui, vai ser o quê? A função de f de x mais delta de x. Mas a função f não depende de x, né? Então vai ficar c. E menos f de x que dá c. Portanto, fica c menos c zero. Alguém pode dizer, mas aqui é uma indeterminação. Por quê? Porque o denominador também tende para zero e o numerador, ele já é zero. Veja que o numerador, ele não tende para zero, ele já é zero. No entanto, o denominador, ele tende para zero, né? Por isso que o limite dá zero aqui. Certo? Então, mais uma regra. A derivada da função constante é igual a zero. Certo? Agora, mais outra regra aqui, né? Se você sabe que existe a derivada da função f, então, a derivada da função f, aliás, a derivada da função f multiplicada por uma constante vai ser igual a quê? Sempre é possível você tirar da operação derivada a constante. Vamos ver aqui, caso aqui. Você escreve fora, aqui, e vai ficar, então, a derivada da função c vezes f vai ser igual a c vezes a derivada da função. Então, sempre é possível colocar. E essa prova aqui, ela provém do limite, né? Porque a derivada vai ser no limite. No limite, nós vimos que as constantes sempre podemos colocar fora, né? No limite. De fato, né? Aqui temos a prova facilmente. Aqui temos o incremento da função cf de x com relação ao incremento da variável independente. Aqui. Fazemos aqui, desenvolvemos. E aqui tem o c, está multiplicando os dois termos que está aqui. O c fator comum, vamos escrever fora do limite. Tá aqui. O c, e aqui fica... Seria o limite da função, aliás, a derivada da função f, né? Está aqui. Então, vamos lembrar, então, a constante sempre é possível tirar fora da derivada. Desde que ela esteja multiplicando a uma função diferenciável, né? A próxima regra também, não menos importante, se você tem duas funções diferenciáveis, a função f e g, função derivada no ponto x, por exemplo, né? Então, uma combinação delas, que pode ser a soma delas ou a diferença delas, também possui derivada nesse ponto. E a regra diz o quê? A derivada da soma ou diferença de duas funções é igual à soma ou diferença das derivadas delas. Obviamente, essa regra aqui pode ser estendida para mais funções. Aqui colocamos duas só para... Didaticamente fica mais fácil. Mas, no entanto, se você tem mais funções diferenciáveis, por exemplo, tem f, g, h, l, m, as funções que você quiser, então, uma combinação de todas elas continua sendo diferenciável, né? Obviamente, aqui também você pode escrever a combinação delas multiplicado por constantes. Aqui pode ser aqui C1 f de x mais menos C2g de x. Quando você vai fazer a derivada, então vai ficar aqui C1 vezes a derivada de f, mais ou menos C2 derivada de g' de x. Certo? Porque nós aprendimos na regra anterior que a constante sempre pode ser escrita fora da derivada. Tudo bem? Tá certo. E aqui a prova também, a prova dessa regra, né? É fácil fazer. Aqui, por exemplo, primeiro, aqui, como eu disse, aqui vamos provar para o caso de suma, né? Para o caso de diferença é a mesma. Aqui, como f e g são diferenciáveis por hipótese, né? E você escreve elas assim, com o incremento que está aqui.
de x. E aí você separa cada uma delas aqui. Esse vai ficar o limite dessa expressão que está aqui e o limite dessa expressão que está aqui. E aqui usa o fato que f e e são diferenciáveis, então esse limite existe. Facilmente, né? A outra regra que vamos a provar, ou enunciar, simplesmente, né? De novo, se f de g são funções que possuem derivada no ponto x, então o produto deles também possui derivada, né? E a derivada calcula-se como sendo, em outra regra. Essa regra também é muito útil quando vamos a derivar algumas funções, produto funções, né? Então, a derivada do produto de duas funções é igual a quê? É a derivada do primeiro fator vezes o segundo fator, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo fator, certo? Aqui tem dois fatores, f de x é o primeiro e g de x é o segundo, certo? E aqui a prova também se prova manuseando as definições da função derivável, tá certo? E vou entrar em detalhes, mas isso aqui vai ficar no cigarro, aí vocês dão uma olhada com mais calma, né? Se querem ver como se... Aqui, por exemplo, só dando um palpite, né? Nós vimos no comecinho, né? Se a função é diferenciável num ponto, então ela pode ser escrito assim. Lembra aqui? Você tira o limite, e no entanto aqui você escreve uma função infinitesimal, alfa. Onde a alfa é uma função infinitesimal. Já vimos já, né? O alfa tende para zero, quando o delta de x tende para zero. Assim você prova isso. Vamos anunciar a outra regra também importante, que seria a regra da razão ou da divisão, né? Você tem as funções f e g, elas possuem derivadas no ponto x, mas, no entanto, a função g, ela é diferente de zero, né? No ponto x, certo? Então, existe a derivada da razão dessas duas funções, e a derivada calcula-se dessa regra aqui. A regra também é fácil aqui. Veja aqui, no numerador temos aqui a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, e tudo isso dividido por o quadrado do denominador. Tá certo? Então temos duas regras. Aqui seria a regra do produto, duas funções, e aqui a regra da divisão. Tá certo? Obviamente essas regras vão a ser fixadas na cabeça, né? À medida que a gente pratica os exercícios, né? Eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês praticarem essas derivadas, né? Lembre-se que o conhecimento das derivadas, para a fixação dos conhecimentos, ele é facilmente assimilável quando vocês praticam, né? É um papel e uma caneta e fazem, né? Não é uma coisa que vocês aprendem como, por exemplo, decorar ou ler um romance, uma obra literária, né? Matemática precisa você pegar papel e caneta e praticar, né? E, obviamente, lembrando da velha frase do filósofo, né? Errar é humano, né? Errar faz parte do conhecimento do ser humano, né? Você vai errando para ir melhorando, corrigindo, né? Então, é bom praticar bastante isso aqui. Na próxima, vou deixar uma lista no cigarro para vocês praticarem. Tudo bem, pessoal? Aqui, antes de ver uns exemplos, alguma dúvida com relação às regras de derivação de funções diferenciáveis? Tudo ok, né? Tá certo. Tem alguns alunos que aproveitaram o isolamento um pouco, né, para praticar. Tem alguns, a ver se já aprenderam sozinhos as derivadas integrais, certo? Então vai ficar mais fácil. Tudo bem? Então vamos a considerar alguns exemplos. Exemplo que vamos a considerar, vamos encontrar a derivada da seguinte função. Função f de x é igual a quê? O produto de 2x ao quadrado menos 3x mais 2 vezes cosseno de x. Certo?
Então, veja aqui, nós podemos interpretar a nossa função que está aqui, que nesse caso é f de x, vai ser o produto de duas funções. Essa aqui vai ser a primeira função, e cosseno de x vai ser a segunda função. Então, nossa primeira função vai ser um polinômio de grau 2, e a segunda função vai ser a função cosseno de x. Pela regra da multiplicação, a derivada da função é f. Obviamente, você observa, todo polinômio, ele, pelas regras que acabamos de elencar, né? Ela é diferenciável em qualquer ponto. E a função cosseno é diferenciável também em qualquer ponto, como já foi deduzido nos slides anteriores. Então, vai existir a derivada desse produto. O que diz a regra, né? A regra está escrito aqui. A regra diz o seguinte, né? A derivada dessa função que por acaso é o produto de duas funções, é o quê? É a derivada do primeiro fator, e a derivada desse, nós escrevemos aqui, ó, vezes o segundo fator, está aqui, mais o primeiro fator, ou seja, o polinômio primeiro fator, e vezes a derivada do segundo fator aqui. Certo? Então, vamos a derivar agora esse aqui, né? O primeiro fator aqui. Para derivar essa, nós vamos usar primeiro a propriedade linear da derivada. Você lembra aqui a propriedade linear? Que se você tem a derivada de duas funções, então a combinação linear dessas funções também é derivável, né? Aqui nós temos três termos aqui. 2x ao quadrado menos 3x mais 2, tá certo? Então nós queremos calcular a derivada. Vai ser igual a quê? A derivada da função 2x ao quadrado, aqui. Só que eu já tirei o 2 como é constante e escrevi fora da derivada, tá vendo aqui? Em vez de escrever derivada de 2 vezes x ao quadrado, eu escrevi o quê? 2 vezes a derivada de x ao quadrado. A mesma coisa aqui. Menos a derivada de 3x mais 3 é constante, então fica menos 3 vezes a derivada de x. E aqui, mais a derivada de 2. Vejam que aqui eu escrevo um parênteses. Aqui, então, parênteses. Aqui e aqui também. Parece que isso aqui, ele está multiplicando vezes a cosseno de x. Mais o polinômio do segundo grau está aqui, nós escrevemos como está, e vezes a derivada do cosseno de x, certo? Agora vamos a desenvolver as derivadas. Aqui, no primeiro parênteses. A derivada de x ao quadrado, como todo mundo já sabe, é igual a quê? Desse o expoente vai ser 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que dá 1. Então vai ficar, a derivada vai ser igual a 2x. 2x vezes 2, 4x, está aqui. E aqui temos menos 3 vezes a derivada de x. A derivada de x vai ser igual a 1. 3 vezes 1, 3. A derivada constante, 0. Portanto, fica 4x menos 3 vezes cosseno de x, não é? E aqui, nesse segundo fator aqui, nesse segundo termo aqui temos o polinômio, né? E aqui temos a derivada do cosseno de x, que todo mundo já sabe, é menos seno de x. Aqui só reescrevendo, aqui deixei como está, e aqui o sinal. E foi menos por mais, dá menos. Fica assim. Obviamente a gente poderia desenvolver, mas dessa forma que está aqui, fica mais compacto já o resultado. Certo? Alguém poderia desenvolver 4x vezes cosseno de x, menos 3 cosseno de x, porque eu vou simplificar aqui, tá vendo aqui? Porque aqui vai ter menos 3x vezes seno de x. Além não simplifica, né? Porque aqui tem cosseno e aqui tem seno. Então aqui seria a forma mais compacta de deixar o resultado aqui. Porque se você desenvolve, você vai ter 5 termos, assim, soltos, né? E aqui não, aqui tem tá compactado aqui, 2 termos, esse aqui e esse aqui. Tá bom? Essa aqui é uma forma, então, didática de calcular a derivada usando as regras de derivação que a gente acabou de elencar, né? E para terminar nossa aula de hoje, vamos a calcular a seguinte derivada, né? Agora temos a derivada da divisão dos termos. Nós, por acaso, temos a f de x, é um polinômio, é uma função racional. Ou seja, é a razão de 2 polinômios, né? Um polinômio de grau 2 sobre um polinômio de grau 1. Certo? Então, como dissemos, os polinômios são funções diferenciáveis em qualquer ponto dela. E, obviamente, aqui estamos calculando a derivada num ponto x arbitrário, exceto quando x não pode ser 4, né? Por quê? Porque quando x é igual a 4, o denominador se anula. Então, vamos ter cuidado. A derivada aqui é em qualquer ponto, exceto o ponto 4.
certo? Pela regra da divisão, que tema? Que diz a regra da divisão? Vai dizer o que é o seguinte, vai dizer é a regra do, é a derivada do numerador, tá aqui, vezes o denominador, tá aqui, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, tá aqui. E tudo isso é dividido pelo denominador elevado ao quadrado. Tá certo? Desenvolvendo aqui, vamos agora desenvolver de cabeças aqui, já que todo mundo já está aqui. 2x ao quadrado, a derivada de 2x ao quadrado vai ser igual a 4x, que seria 2 vezes a derivada de x ao quadrado, né? A derivada de x ao quadrado é 2x. 2x vezes 2, 4x. E aqui temos a derivada de 3x. A derivada de 3x é 3, fica menos 3. E 2 é constante, fica, né? Vezes x menos 4. Aqui temos o polinômio de segundo grau, deixamos como está. E a derivada de x menos 4 é igual a 1. Por quê? Porque aqui seria a derivada de x é 1, a derivada de menos 4, 0, porque menos 4 é constante. Então ficou 1 aqui, né? E aqui sobre x menos 4 ao quadrado. Aqui, obviamente, a gente poderia aqui simplificar. Aqui dá para simplificar. Então, aqui desenvolve você esse produto aqui e subtrai com esse polinômio segundo grau. Após fazer as contas, nós vamos ter no numerador esse polinômio de segundo grau e no denominador esse polinômio de segundo grau. Portanto, a derivada dessa função racional vai ser igual a essa função que tem. E com esse exemplo aqui, nós terminamos nossa videoaula de hoje, né? Eu vou